Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos dá a vitória por meio de Cristo. Irmãos, estar na casa do Senhor é sempre assim, algo novo para nós. E sempre que estamos na casa do Senhor, existe da parte de Deus dispensações para o nosso enriquecimento. Aprender no seu templo. E eu tenho pensado, irmãos, em estudar com os irmãos um tema que eu acredito que é um tema que sempre esteve dentro da preocupação de Deus em ensinar o seu povo a esse respeito. E é um tema altamente bíblico, mas que tem sido apropriado por algumas teologias e deturpado do seu verdadeiro sentido, do seu verdadeiro objetivo. Diz respeito aos princípios financeiros do reino de Deus. A Bíblia diz que uma das características dos últimos dias seria a propagação de doutrinas deturpadas, tecnicamente, doutrinas de demônios. Porque ou uma doutrina, ela é uma doutrina genuinamente bíblica, ou não. Não existe meio termo. Se uma doutrina ela estiver levedada por um pouco de fermento, toda ela não serve. E, irmãos, de um lado, nós tivemos, pela própria Igreja Católica Apostólica Romana, a deturpação dessa doutrina a respeito dos princípios financeiros do reino de Deus, uma deturpação muito grande com o chamado voto de pobreza. Razão por quê? Muitas pessoas adquiriam riqueza e depois transferiam todas essas riquezas para a Igreja Católica ou para um santo para morrerem pobre. Muitos bens foram transferidos para, em nome de determinado santo, tanto que há uma jurisprudência no direito brasileiro de que todos os bens existentes em nome de São Benedito, São José, Nossa Senhora Aparecida, enfim, todos os santos da Igreja Católica, que esses bens pertencem de fato e de direito à Igreja Católica e que podem ser
automaticamente transferidos para o nome da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua estrutura patrimonial organizada por cada arquidiocese. Por outro lado, porque o inimigo, ele trabalha com a Bíblia. Ele utiliza a Bíblia porque as pessoas, quando ouvem falar no nome de Deus, no nome de Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia, muitos raciocinam: está falando no Espírito Santo? Está, então é bom. Está falando em Deus? Está, então é bom. Está falando em Jesus? Está, então é bom. Mas onde é que está falando? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Olha, é num terreiro de macumba, mas é bom, está falando de Deus. Não, irmãos. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta estar falando no nome de Deus. Essa ideia de que todas as religiões são boas é uma ideia de Satanás. Existem religiões que vão levar os seus adeptos para o inferno. Existem igrejas evangélicas que vão levar os seus membros para o inferno. É bom que nós saibamos isso. E separemos o que é de Deus daquilo que não é de Deus. Por outro lado, irmãos, em posição totalmente oposta à doutrina católica da pobreza, nós temos a teologia da prosperidade, que tem sido disseminada por muitas igrejas evangélicas, dentro de uma perspectiva do reino de Deus, que nunca foi praticada e ensinada por Jesus, que nunca foi praticada pelos apóstolos e pela igreja primitiva. E nós temos então, dentro desse emaranhado de vozes, e a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, e que nós precisamos estar atentos, porque nenhuma delas é sem sentido. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz a respeito, para que nós possamos organizar o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, de acordo com a genuína palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu fiquei, irmãos, pensando a respeito desse tema e de uma urgência para que nós ingressemos nesse estudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter esse conhecimento mais aprofundado para saber o que a palavra de Deus diz a respeito.
Eu comecei, irmãos, a estudar esse tema há uns quase 20 anos para trás, numa época em que eu fiquei com muitas dívidas. E eu passei a estudar esse tema. Depois, no ano de 2003, exatamente há 10 anos, nós fizemos uma série de estudos aqui na igreja a respeito dos princípios financeiros do reino de Deus. Alguns dos irmãos que estão aqui se lembram desses estudos, têm guardado os estudos que, na época, nós distribuímos toda quinta-feira um estudo escrito para os irmãos levarem para casa. E há pouco tempo eu recebi de um irmão, até podia ter trazido, eu vou trazer numa próxima feita. Eu recebi de um irmão, o irmão Maurício, um livro que ele guardou todos esses estudos, e ele montou um livro para mim com todos aqueles estudos que nós entregamos. Na verdade, primeiramente nós fizemos uma série Família, um projeto de Deus, e em seguida, dentro desse tema geral, Família, um projeto de Deus, nós estudamos como subtema os princípios financeiros do reino de Deus. E o irmão Maurício, ele guardou todos esses estudos, deu um livro assim, e ele encadernou esse livro. Vou trazer numa próxima oportunidade. Algum irmão viu esse livro? A senhora viu? Ele foi muito caprichoso. Ele tem milhares na época que as pregações se gravavam em fita cassete, ele tem muitas fitas com pregações que eram feitas aqui na igreja. Ele gravava essas pregações. Ele tem um arsenal muito grande de estudos. E a Bíblia, irmãos, é um livro completo. Qualquer tema que nós queiramos conhecê-lo, nós vamos encontrar na Bíblia toda a orientação, do começo ao fim. Amém? Se nós quisermos conhecer regras de higiene, nós abrimos a Bíblia, e a Bíblia nos ensina de A a Z como fazer uma higiene corporal saudável. Enfim, qualquer tema. A Bíblia é um livro completo. É por isso que, normalmente, o crente nem precisa de Código Civil, nem de Código Penal, nem de CLT, nem de Constituição, porque contra este livro não há lei. Glória ao nome de Jesus. E as leis que forem contrárias à palavra de Deus podem ser leis nacionais, podem ser leis internacionais. O crente, ele não está vinculado às leis que são contrárias à palavra de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, e versículo 18, que Deus nos dá capacidade para gerar bens. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a capacidade para produzires riquezas.
Essas palavras foram pronunciadas num contexto em que as pessoas passariam de escravos, que eram também os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, para um novo contexto financeiro e econômico. Porque eles passariam a serem fazendeiros, passariam a serem mineradores, passariam a serem comerciantes. E Deus deu para aquele povo uma orientação para que a bênção que se projetava sobre a vida deles não fosse, vamos dizer, impedida, para que Deus não retirasse a mão que os abençoava, pelo fato deles não saberem tanto administrar o entendimento daquilo que estava acontecendo, como também por não saberem administrar os próprios bens. Então, a palavra que veio do Senhor foi: lembrem-se que é o Senhor quem dá a vocês capacidade para vocês produzirem riquezas. Vamos entender, irmãos, preliminarmente, que o reino de Deus, na verdade, não consiste em bens, na abundância de bens que alguém possui. O reino de Deus, ele tem como suporte outros valores que superam as riquezas materiais. Vamos ter também, meus amados irmãos, como princípio para que nós entendamos, tendo isso como um pilar, as palavras de Jesus, que disse que os pobres sempre existiriam entre nós. Vamos ter também, meus amados irmãos, o entendimento de que os crentes que passaram privações, e nós vamos encontrar cristãos passando privações desde a igreja primitiva, não é porque aqueles crentes não fossem amados pelo Senhor, não é porque aqueles crentes estavam em pecado ou em desobediência, eram as circunstâncias daquele momento econômico a que estavam submetidos os cristãos daquela cidade, que os fez passar por necessidades que precisaram ser supridas pela benevolência, pela solidariedade de outros crentes. Todavia, meus amados irmãos, isso não é suporte para nós falarmos. Então, é melhor estar no estado de pobreza. Para alguns, é melhor estar no estado de pobreza. Eu admiro muito aquela figura
do Antigo Testamento, lá do livro de Provérbios, um homem chamado Agur. Ele era um homem muito sério e temente a Deus. E na sua oração, ele disse: Senhor, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Porque se eu me enriquecer, pode ser que eu me esqueça de ti e eu comece a ir para a praia, ao invés de ir para o templo. E eu comece a ir para o restaurante, ao invés de ir para o círculo de oração. Então ele disse: não me des nem a riqueza e nem a pobreza, porque eu também não, se eu tiver que passar por uma necessidade e talvez depender de uma cesta básica, eu não vou conseguir administrar isso aí. Então, me dás a porção de cada dia. Que honestidade, né, irmãos? Que honestidade. Eu olhei para o irmão Nicolau, lembrei de quê? Lembrei de barco. Porque os ricos normalmente gostam de ter barco, não gostam, irmão Nicolau? Iate. E vão para o alto mar no dia do Senhor. Iate. No dia do Senhor, dedicado à adoração. Então, irmãos, nós precisamos receber de Deus plena capacidade, tanto para gerar bens, como também para administrá-los. E é condição essencial o conhecimento dos princípios financeiros fundamentais instituídos pelo próprio Criador e revelados na sua palavra. Será que alguém pode ajuntar bens por outra forma? A resposta é sim. Os ímpios enriquecem? A resposta é sim. Porém, irmãos, enquanto a riqueza do justo é dedicada para que a aliança do Senhor seja conhecida e estabelecida em toda a terra, a riqueza do ímpio é para a sua própria perdição. Então é condição essencial. Quando nós falamos essencial, estamos falando de uma coisa que sem ela não é possível. Então, vamos pensar assim. Nós falamos que a farinha é essencial para o pão, porque só com leite, açúcar, sal, fermento, ovos, não tem pão. Então, a farinha é essencial para o pão. O conhecimento dos princípios financeiros instituídos pelo próprio Deus e revelados na sua palavra é condição essencial para que nós possamos receber de Deus a plenitude
dá capacidade para gerar riquezas, para gerar bens. De outra forma, se bens ou riquezas forem gerados, não estão sendo construídos dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus estabeleceu princípios, e esses princípios têm por objetivo estabelecer atitudes e comportamentos, tanto para produzir riquezas, como também para a forma como essas riquezas devem ser administradas. Agora tem uma coisa, irmãos. A vida financeira, administrada segundo os princípios da palavra de Deus, tende a ser próspera e estável. Nós estamos indicando o texto de Isaías, capítulo 33 e versículo 6. Quem encontrou, por favor, poderá ler. Isaías 33 e 6. Quem souber de cor também. Quantos encontraram esse texto na Bíblia? Haverás oceano, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Amém? O temor do Senhor, irmãos, é o mais importante e o mais precioso que o seu povo tem. Qual é o maior bem? Qual é o maior patrimônio que o povo de Deus tem? O temor do Senhor. Glória a Deus. Porque por meio do temor do Senhor haverá sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui está falando, olha, haverá uma segurança para Jerusalém. Haverá uma grande riqueza de salvação. Haverá sabedoria e haverá conhecimento. Então a vida financeira administrada segundo os princípios da palavra de Deus tem tudo para ser próspera e estável. Porque a mente purificada dos conceitos mundanos leva o crente a experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Como eu disse aos irmãos, no ano de 1990, já são 24 anos, 23 anos, eu passei por uma situação financeira muito difícil, com muitos cheques devolvidos, com muitas contas vencidas, contas que eu não podia pagar, contas que mesmo se eu vendesse todos os bens que eu possuía, que os meus amigos possuíam, e que os meus irmãos da igreja possuíam, se os irmãos chegassem e falassem, nós amamos muito você, então nós vamos pegar os nossos bens e você pode vender para pagar as suas contas. Ia faltar, irmãos.
Só de cheques, na época eu tinha 200 cheques que voltaram. Todos os meus cartões de crédito, na época eu era meio bobo, eu tinha mais de um cartão de crédito. Hoje eu não quero ter mais de uma conta bancária e nem mais de um cartão de crédito. Amém? Uma certa vez eu li que os cartões de crédito, que eles são impressos no inferno. Eu não sei se é verdade, mas que eu li isso daí, eu li. Isso, irmã, pode jogar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e aplaudir essa irmã também. E então, irmãos, eu pensei que era o fim. Porém, o Senhor, Ele é especialista em endireitar caminhos tortuosos. Amém? Ele é especialista em endireitar. Eu creio que nós damos muito trabalho para o Senhor. Não que eu não continue, ainda continuo dando trabalho para Ele. E o Senhor me livrou, me libertou. O Senhor me tirou do atoleiro financeiro. Eu sou aquele homem do Salmo 6. Aquele que estava no charco de lodo. 40. Eu sou esse homem aqui, do Salmo 40. Eu estava nesse poço, nesse atoleiro financeiro. Um atoleiro de lama. E Ele me fez andar sobre a rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. O versículo 5 diz: colocou uma nova canção em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muita gente verá o que Ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e a confiar nele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu me propus a estudar a palavra de Deus a respeito desse tema, como eu falei para os irmãos. E descobri, irmãos, vários princípios da palavra de Deus que devem ser aplicados pelo crente. O que é um princípio bíblico? Refere-se aos fundamentos da doutrina, ensinamentos ou instruções contidas na Bíblia que são básicos para a fé e a vida cristã e que são necessários tanto para trazer conhecimento pessoal quanto para desenvolver o caráter e proteger o crente de erros que podem tirá-lo do caminho das bênçãos de Deus. Se quisermos os benefícios do reino de Deus, devemos estar estabelecidos nos fundamentos bíblicos, na genuína e verdadeira teologia bíblica. E a submissão aos princípios bíblicos determinará o nosso caráter, ou seja, o que somos, as nossas ações, ou seja, o que fazemos e como fazemos, e também o nosso destino, para onde iremos, tanto no presente e como no futuro. Para onde iremos, não no sentido de salvação,
Porque no sentido de salvação, não há nenhuma dúvida para onde nós iremos. Porém, do ponto de vista econômico e financeiro, que é o que nós estamos discutindo, a submissão aos princípios bíblicos a respeito de economia e finanças, a submissão a esses princípios é que vai determinar o nosso destino, tanto presente e como futuro. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é praticamente matemática, irmãos. Nós não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Porém, como nós vamos verificar aqui, os princípios do reino de Deus, eles estão dentro de coisas exatas. As leis de Deus são leis imutáveis. O próprio Deus não viola as suas leis. É óbvio que existe misericórdia, existe bondade, existe benignidade. São atributos de Deus que se estendem a nós pela graça. Todavia, Deus estabeleceu princípios que funcionam com exatidão. Onde encontramos os princípios bíblicos? Na palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, encontramos os grandes princípios e leis que regem o reino de Deus. Deus é o Criador do universo. Como o soberano, Rei e Senhor, Ele criou leis físicas que funcionam com absoluta precisão. Algumas dessas leis já foram descobertas pela ciência, como, por exemplo, a lei da gravidade. Funciona com exatidão. Aqueles que desafiaram a lei da gravidade viram que não pode a gravidade da situação. Obrigado, irmã. Uma pessoa pode, mediante cálculos, pode sair em uma aeronave daqui, levando em consideração os movimentos da Terra. Ela pode sair com essa aeronave, confiando nas leis que Deus estabeleceu para a rotação e a translação da Terra, que ele vai chegar no lugar certo. Não precisa nem o piloto pôr a mão em algum aparelho. Só por cálculos de matemática vai chegar, o avião vai chegar e pousar no lugar certo e determinado, levando em consideração todos esses as leis que Deus estabeleceu, que são leis que a pessoa pode confiar. Amém? Glória seja o nome do Senhor. Nele, irmãos, estão todos os tesouros da ciência, da sabedoria, do conhecimento, estão neles. Glória a Deus. Como também Deus criou leis espirituais que funcionam com precisão e certeza. Glória a Deus. Tanto as leis físicas como as leis espirituais criadas por Deus, elas funcionam
com absoluta precisão. E passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Foi estabelecida, é isto e pronto. Não tem como. Amém? E o desconhecimento da lei? O desconhecimento ou ignorância de uma lei ou um princípio não exime o transgressor das consequências. O efeito da lei é honra para quem a obedece, e juízo e castigo para aquele que a infringe. Até parece texto do Antigo Testamento, mas não é. É do Novo. Porque quando a gente vê na Bíblia essas coisas de castigo, a gente já pensa lá no Antigo Testamento. Mas não é. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, e é muito gostoso, nós só pensamos em graça. Fala a verdade, irmãos. E o Senhor é bom, misericordioso. Glória a Deus. Porém, a palavra de Deus, irmãos, quem encontrou, por favor, poderá ler. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabemos Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado. Então, a lei é honra para quem a obedece, porém, ela é juízo para quem a desobedece. Nessa tradução que eu tenho aqui, diz assim: sabemos que as leis são boas quando utilizadas de acordo com a intenção divina. Pastor, se eu quiser, para completar o seu texto, tem Romanos capítulo 13. Pode ler. Romanos capítulo 13, versículo 1 a seguir. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus. Não há potestade que não venha de Deus. E as potestades foram ordenadas por Deus. E as potestades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para terror para as boas obras, Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. mas para as más. Queres, pois, não temer a potestade? Queres, pois, não temer a potestade? Interrogação. Faz o bem e terás louvor dela. Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Se fizeres mal, teme, Se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada. pois não traz debalde a espada. É ministro de Deus, É ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. e vingador para castigar o que faz o mal. Então, irmãos, o desconhecimento ou ignorância de uma lei ou um princípio da palavra de Deus não exime o transgressor das consequências. O efeito da lei é honra para quem obedece e juízo e castigo para aquele que o infringe.
Aprendemos desde a física que para cada ação existe uma reação igual ou contrária. E na lei brasileira, irmãos, tem um artigo da lei dos homens, que diz: ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ninguém pode falar: eu não vou cumprir isso daí, porque eu não conheço essa lei, nunca li essa lei. Isso está escrito. Ninguém pode se eximir de cumprir a lei dos homens, a lei brasileira, alegando que não a conhecem. As leis físicas e também as leis jurídicas não aceitam escusas. Eu não conheço nenhuma lei de eletricidade, mas se eu segurar em 2 fios, eu vou levar um choque, não vou? E eu não conheço nenhuma lei. Eu não sei por quê, porque eu não conheço a lei. Vocês que são físicos, engenheiros, devem saber por que a pessoa leva um choque. Eu não sei, porque eu não conheço essa lei. Mas que leva choque, leva. Leva o que conhece a lei e que infringiu a lei, e leva também o que não conhece a lei, mas infringiu a lei da eletricidade. As leis físicas e também as jurídicas não aceitam escusas. Escusas eu não fiz porque não sabia. Quando menos, ou quanto menos, ficaria melhor, quanto menos as leis espirituais, porque é dever de todo homem observá-la. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13. Conclui-se que a grande quantidade de pessoas que hoje estão doentes ou arruinadas nas diversas áreas de sua vida se deve, em sua maioria, à transgressão de leis estabelecidas por Deus, tanto físicas como espirituais. É um grande número de pessoas que estão doentes, é porque infringiram as leis, tanto leis físicas, como também leis espirituais, e que alguns até transmitiram, em razão dessa infração, transmitiram problemas para os seus filhos. Tem nada a ver com doutrina da maldição hereditária. Tem a ver com a pessoa. Por exemplo, a mulher durante a gravidez, que ela devia ter certo comportamento de acordo com a palavra de Deus, porém ela não teve, e às vezes traz um dano para o filho que é irreversível, um defeito, um problema, quando ela devia observar a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, uma grande quantidade de pessoas doentes ou arruinadas se deve, em sua maioria, à transgressão das leis estabelecidas por Deus, tanto físicas como espirituais. O homem não pode rejeitar as leis de Deus sem pagar o preço, bem como não pode apoderar-se das coisas que a Deus pertencem e que dele vêm para o seu uso egoísta, sem enfrentar um dia o ajuste de contas. Esse ajuste de contas, irmãos, a Bíblia diz que o julgamento pelo pecado de alguns homens é na hora. Outros a médio, a longo e outros no dia do juízo. Porém, ninguém pode e nem vai conseguir se apoderar das coisas que a Deus pertencem ou que dele vêm
para o seu uso egoísta, sem enfrentar um dia o ajuste de contas. Desconsiderar os princípios bíblicos relativos à produção e administração de bens é causa impeditiva da abundância e prosperidade. Ageu capítulo 1, versículo 6. Quem encontrou, por favor, queira ler esse texto, que ele é bastante conhecido. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Os irmãos sabem por que aconteceu esse problema com esses fazendeiros que plantavam muito e colhiam pouco? Ou com esses funcionários, quem sabe eram funcionários públicos, que recebiam um alto salário? Ou quem sabe eram comerciantes que recebiam grandes comissões? Quase. Havia necessidade de construção da casa do Senhor. Porém, eles estavam mesmo interessados em fazer as suas casas luxuosas, apaineladas. O versículo 4 diz: por acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Os irmãos estão vendo isso? Todos os dias eles diziam e trocavam projetos e ideias para construírem as suas próprias casas. Enquanto a reconstrução da casa do Senhor era postergada. Por isso, veio novamente ao povo uma palavra de Deus, com a consequência: acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor. Veja o resultado disso. 2 pontos. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber, tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Pensem bem nisto, diz o Senhor dos exércitos. Pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Então subam os montes e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco, e quando trazem esse pouco para casa, eu o faço desaparecer com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque o meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam, só se preocupam com suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas.
o homem não pode apoderar-se das coisas que a Deus pertencem e que vêm dele para o seu uso egoísta, sem enfrentar um dia o ajuste de contas. Desconsiderar os princípios bíblicos relativos à produção, à forma de produzir e à administração de bens é causa impeditiva de abundância e prosperidade. Se você estiver disposto a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, eu garanto que o êxito em seus empreendimentos será automático e sobrenatural. Os irmãos estão vendo que não mudou? Jesus lá adiante, ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Havia um rol de coisas que seriam acrescentadas. Agora, nós finalizamos com essa afirmação que está em itálico, com base em Êxodo, aliás, em Gênesis, capítulo 26, e versículo 12, que é um texto muito conhecido a respeito de Isaac. Aleluia. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um. Por quê? Quem encontrou? Porque o Senhor o abençoava. Não é porque ele tinha irrigação ou sementes selecionadas. Por que então? Porque o Senhor o abençoava. Nós poderíamos ir no versículo 13, que diz: ele enriqueceu, prosperou até ficar rico, possuía ovelhas, bois em grande número, servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapavam todos os poços que o servo de Abraão, seu pai, tinha cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Glória a Deus. Se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, eu coloquei "eu garanto", mas não é uma garantia minha pessoal. Quem sou eu para garantir alguma coisa? É uma garantia pela palavra e pelo Espírito Santo, que o êxito em seus empreendimentos será automático e sobrenatural. Eu coloquei 3 xizinhos. O primeiro, eu estou disposto. Não faça voto imprudentemente, hein? É melhor não votar do que votar e não cumprir. Não pegue a caneta e já faz X agora, não. Por favor. Estou disposto. Tem o muro. Não quero fazer este voto agora e não estou disposto. Não precisa responder agora, não. Pode levar para casa, estudar, orar e falar: eu vou fazer um voto ou eu não vou fazer este voto. Porém, se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, o êxito em seus empreendimentos será automático e sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos estudar esses princípios da palavra de Deus. E eu acredito que todos nós queremos obedecer a palavra de Deus.
queremos fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. E estamos dispostos a obedecer à palavra de Deus. Eu creio que todos nós podemos assinalar a primeira dessas 3 alternativas. Eu estou disposto a obedecer à palavra de Deus. Ó Senhor, nós queremos conhecer mais. Precisamos do conhecimento e precisamos da revelação. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para que a nossa mente seja renovada, seja transformada, para que a nossa mente seja conformada à palavra e não ao mundo. Mas nós precisamos, Senhor, de uma intervenção do Espírito Santo, porque nós fomos criados e nós fomos educados e nós fomos ensinados nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas empresas onde trabalhamos. Nós fomos ensinados nos princípios financeiros do mundo, na ciência financeira e econômica do mundo. Mas nesta noite nós estamos debruçados sobre a importância dos princípios que o Senhor estabeleceu, que são imutáveis, que são eternos. E é em nós, Senhor, o propósito de fazer uma mudança, de permitir uma transformação. E pedimos que o Espírito Santo venha operar essa transformação, para que nós passemos a raciocinar, para que nós passemos a pensar, para que nós passemos a concluir, absolutamente subordinados à Tua palavra. Aleluia. Voluntariamente, Senhor, nós nos abrimos a este processo, para que o Espírito Santo e a palavra bendita mude a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar o mundo, de olhar o futuro. Ó Senhor, nós precisamos dessa ajuda para que nós possamos nos desconectarmos do fazer do mundo. Passemos, Senhor, a pensar e a agir de acordo com a Tua palavra. Aleluia. Nós que estamos aqui e outros irmãos que estão conosco pela internet e outros que estarão mediante o acesso a esta palavra, ajuda-nos a todos nós, Senhor, para que nós sejamos livres, para que nós tenhamos libertação completa do sistema do mundo e passemos a viver completamente no reino de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus é a nossa entrega e a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem um novo tempo para as nossas vidas, irmãos. E esse novo tempo vai acontecer. Aleluia. Esse novo tempo será movido pela bênção do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Os irmãos podem se preparar para esse novo tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus não quer que o seu povo seja envergonhado. E Ele diz, o meu povo não será envergonhado para sempre. Há uma outra expressão em que Ele diz, o meu povo nunca mais
será envergonhado. Glória a Deus. Irmãos, nós temos duas pessoas que neste dia aceitaram a Jesus como Salvador. Aleluia. Tem um versículo que me chama muita atenção, eu gostaria de fechar com esse versículo. O meu povo foi destruído porque lhe faltaram conhecimento. Porém, irmãos, não é que o conhecimento não tivesse sido oferecido, porque a sabedoria anda clamando pelas ruas. A sabedoria levanta a sua voz. É que o conhecimento foi desprezado. Então, irmãos, vamos estar atentos. Próxima quinta, traga um caderno para anotar, que às vezes a gente esquece de algum detalhe, ou aproveita o verso, faça algumas anotações para aplicação pessoal. Não vamos ser apenas ouvintes, praticantes da palavra. Os irmãos já vão estudando. Sempre que estiver lendo a Bíblia, olha, este é um princípio financeiro. Eu vou até anotar e falar para o pastor que eu descobri esse princípio financeiro. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus? E na próxima quinta, traga mais alguém da sua casa. Fala, olha, nós precisamos, traz o Argeu lá. Fala, olha, é agora ou nunca. Fala, olha, o pastor já está com quase 60 anos. Da última vez demorou 10 anos para ele novamente falar sobre esse tema na igreja. E agora que nós estamos esperando o arrebatamento, olha, se você não for agora, acabou, hein? Não é verdade, Luciano? Traga alguém da sua casa, do seu trabalho, do seu patrão. O patrão está lá arrancando os cabelos da cabeça. Olha, chegou uma intimação de protesto para o senhor. A melhor para isso aí não é nem falar, né? O melhor, vocês que trabalham assim, se receber uma intimação de protesto, não vai falar com o patrão. Aproveita a hora que ele for almoçar, chega lá e coloca na mesa dele, virada para o lado dele. Não coloca assim, de ponta cabeça. Coloca virada para ele. Para a hora que ele sentar, ele lê, você fica perto, longe, orando. Não vai chegar lá. Oi, tudo bem? Tem que essa intimação de protesto para o senhor? Não. Espera ele ir almoçar. Se você pode entrar lá, entra e coloca lá. E fica de longe orando. Amém? E chama ele. Fala, olha, na próxima quinta nós estamos estudando os princípios financeiros do reino de Deus lá na minha igreja. E gostaria de chamar o senhor para ir lá. Ou senão pode também no cartório de protesto, ficar lá na fila. Vê os caras que estão lá na fila do cartório de protesto, entrega para cada um papelzinho. É uma forma de trabalhar. Porque tem uma fila de pessoas que estão sendo protestadas. Pode. Está em Lucas 14 e o versículo 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Com que acabar? Uma pergunta. Pode. Eu queria dizer que até esses xizinhos, até essas alternativas, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Eu vou ler pela Bíblia. Eu vou falar. Aquele que fale segundo a palavra de Deus. E a minha bênção derramarei sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva. Esse dirá: eu sou do Senhor.
e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor. Escreverá com a sua mão: eu vou obedecer. Não tem como dar errado. Glória a Deus. Então, irmãos, já arrumamos um lugar para fazer evangelismo. Na fila do cartório de protesto. Ou se não pegar, ainda publica o edital dos que não são encontrados. Publica, né? É só pegar aqueles endereços e mandar um convite para vir aprender os princípios financeiros do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós iremos nos estar despedindo nesse momento. E queremos avisar aos nossos irmãos que mandaram os seus pedidos de oração através desse site. Fique conosco através da bênção apostólica, que nós estaremos orando em vosso favor. Amém? Levante assim as suas mãos para o céu. Pai, neste momento, agradecidos somos, Senhor, mais uma vez. Aleluia. A tua palavra, Senhor, foi mais uma vez aqui ministrada. Oh, aleluia. O bom tesouro, Senhor, está aberto. Oh, aleluia. O conhecimento, Senhor, está aqui nesta casa. Vem do alto, Senhor. Usando, Senhor, esses canais de bênção, Senhor, para abençoar muitas vidas. Oh, aleluia. Queremos, Senhor, mais uma vez, agradecer, Senhor, por esta oportunidade que abre, Senhor, na noite desse dia. Oh, Senhor, a tua palavra é poderosa para anular, Senhor, o efeito do mal, o efeito das trevas, aquilo que vem confundir, Senhor, a mente daqueles que já te abraçaram. Mas temos certeza plena, Senhor, que mais uma vez ela vem descortinando, aleluia, vem abrindo caminhos, Senhor, abrindo veredas para que o teu povo seja, Senhor, alimentado e possa receber o pleno conhecimento da verdade, verdade da palavra de Deus, para que vidas sejam abençoadas, transformadas, Senhor, pelo poder da tua palavra, não por força humana, não, Senhor, a tua palavra vai mudar, Senhor, padrões errados. Oh, aleluia! E temos certeza, Senhor, que o teu nome vai ser glorificado em muitas vidas. Vidas serão abençoadas. Haverá um efeito multiplicador. O fator da bênção, Senhor, será inúmeras em nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, desde já. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, por essa oportunidade. Glória a Deus. A Leonilda dizia assim para mim sempre: quando será que o pastor vai ministrar este princípio financeiro aqui na igreja novamente? E ela pegava aquele livro e lia. Quando será que ele vai voltar a ministrar? Chegou. 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 Olha, vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Há um cuidado do Espírito Santo muito grande com esta igreja. Amém? Estenda assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam: amém. Abraço o seu irmão e saúde com a paz do Senhor. Os nossos internautas também fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.